pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Essa semana de importantes decisões sobre taxa de juros ao redor do mundo, parece que o mundo desenvolvido acordou para o fantasma da inflação. A inflação que vem assolando o mundo inteiro. E começamos falando do Fed, o Banco Central norte-americano. As falas do presidente do Fed, Jerome Powell, que ao longo dos últimos dias já vinha alertando o mercado sobre essa mudança de postura, foram concretizadas na reunião de quarta-feira. Foi anunciada a aceleração da retirada dos estímulos econômicos, que começaram numa redução de 15 bilhões de dólares mensal e agora passou-se para 30 bilhões de dólares por mês. Além disso, ele anunciou que os estímulos vão acabar em março de 2022 e logo em seguida virá a alta de juros nos Estados Unidos. Isso fez com que as bolsas de Nova York caíssem fortemente ao longo da semana. Além disso, outros bancos centrais, como o Banco Central Europeu e o Banco Central do Japão, também anunciaram a retirada dos seus estímulos econômicos. Mas quem surpreendeu foi o Banco Central do Reino Unido, que já anunciou uma alta na taxa de juros. Lá, a taxa de juros subiu de 0,10% para 0,25%. Essa nova postura dos bancos centrais afeta principalmente o desenvolvimento das empresas que precisam de empréstimos para poder crescer e também afeta o mercado dos países em desenvolvimento, pois os investidores preferem sair desses mercados e irem para os mercados mais estáveis que estão pagando agora com os juros mais altos. Essa retirada dos estímulos econômicos dá sinais de que nós teremos um mercado com menor liquidez. Além disso, o avanço da nova variante Omicron, principalmente na Europa, ainda representa temores nos investidores. No Reino Unido, por exemplo, houve aumento do número de casos e principalmente houve a lotação dos hospitais. E o Reino Unido anunciou a primeira morte causada pela variante Omicron. Aqui no Brasil, nós tivemos, enfim, a promulgação da PEC dos precatórios. O Congresso havia promulgado só algumas partes na semana passada e agora todos os outros pontos foram promulgados, abrindo espaço no orçamento e permitindo que o governo federal pague o Auxílio Brasil de R$ 400. O nosso Ibovespa ao longo dessa semana caiu 0,52%. Caiu menos do que as bolsas lá fora devido à alta do minério de ferro, que subiu mais de 10% ao longo dessa semana, com a tonelada aos 113 dólares, o que favoreceu a Vale e as siderúrgicas, e também o fim do embargo da China à carne brasileira fez com que as ações dos frigoríficos subissem um pouco ao longo dessa semana. Na contramão do Ibovespa, o dólar subiu 1,24%, cotado a R$ 5,68. Quando a gente tem o aumento da taxa de juros lá fora, principalmente nos Estados Unidos, essa expectativa de aumento de taxa de juros, a gente tem a saída do capital estrangeiro. Então isso faz com que a bolsa caia e o dólar suba. O petróleo, com o avanço da variante Omicron, principalmente na Europa, teve uma queda de 2,97%, com a tonelada cotado a 72 dólares e 92 centavos. Essa queda do preço do barril de petróleo associado ao anúncio da Petrobras de redução de 3% no preço da gasolina fizeram com que as ações da Petrobras caíssem ao longo da semana, o que favoreceu também a queda do Ibovespa. Lá fora as quedas foram mais acentuadas, principalmente nos Estados Unidos. O S&P 500 caiu 1,53%, o Dow Jones caiu 1,02% e a Nasdaq caiu 2,75%. A Nasdaq é a bolsa da tecnologia. As empresas de tecnologia são as mais prejudicadas com o aumento de taxa de juros, porque são empresas que precisam de maior financiamento do mercado. Então, quanto maior a taxa de juros, pior é o crescimento das empresas de tecnologia. Na Europa, as bolsas caíram menos, caíram 0,59%. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação da ata do Copom, que mostrou o porquê do endurecimento de tom do Banco Central brasileiro em relação à inflação.
e mostrou que o Banco Central está preocupado com a inflação, principalmente no horizonte relevante de longo prazo, porque essa inflação mais alta já começa a afetar a inflação de 2022, que começa a ser vista acima do teto da meta e já começa a contaminar a inflação para 2023. A ata do Copom fez com que os analistas começassem a apostar numa taxa Selic mais alta no início do ano que vem, e aí, a partir do controle da inflação, ela possa vir a cair um pouco no final do ano. Isso, associado à derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao fundão eleitoral de 5,7 bilhões de reais para as eleições do ano que vem, trouxeram uma piora no cenário da renda fixa, que é influenciada principalmente devido ao cenário fiscal. Enquanto isso, o DI para janeiro de 2023 subiu 0,31%, está cotado a 11,75%. Já na carteira de títulos públicos, os pré-fixados, os IRFMs, tiveram uma queda de 0,34%, acumulando uma alta no mês de 1,36%, e a carteira geral de títulos públicos teve uma queda de 0,48%, mas ainda no mês tem uma valorização de 0,57%. A piora do cenário fiscal e uma expectativa de que os juros possam permanecer mais altos por mais tempo ao longo do ano que vem, faz com que a carteira de títulos públicos, ou seja, os títulos que já estão no mercado, percam seu valor. Enquanto isso, o DI tende a subir um pouco mais. Para a semana que vem, nós temos o índice oficial de inflação nos Estados Unidos, o chamado PCE, que é o que o Banco Central norte-americano utiliza para decidir a taxa de juros. E também tem a expectativa sobre a decisão da taxa de juros lá da China. Aqui no Brasil sai o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, e fica a expectativa com essa redução do preço da gasolina e como isso vai impactar na inflação. E principalmente lá no Congresso Nacional, a votação do orçamento para 2022. Muito obrigado e até a próxima semana.